E aí, pessoas preparadas para mais uma questão do Enem? Hoje nós vamos resolver a questão 28 da prova de 2019. Vamos lá? A questão 28 é uma questão de interpretação. Então, ó, moleza, né? Fácil. Para a gente iniciar uma questão como essa, o primeiro passo é ler o enunciado da questão, tá bom? Notem isso. Sempre leiam o enunciado da questão, porque você já vai ler o texto com o olhar que a questão pede, né? Você tem aí 90 questões, são muitas questões, então você não pode perder tempo, tá bom? O enunciado diz assim: traçando a gênese simbólica de sua cidade, o narrador imprime ao texto um sentido estético, fundamentado no ou na, né? Então, a gente tem que pensar aqui, primeiramente, o que é gênese, né? Então, se eu estou sabendo perfeitamente o que significa gênese, eu já vou com o meu olhar para o texto sobre isso. Essa gênese simbólica, né? Então, eu penso aqui em gênese, eu penso num texto bíblico. E aí, eu já vou buscar no texto referências do dia da criação, né? Do tempo da criação, certo? Da sua cidade, né? Porque ele diz claramente a gênese simbólica de sua cidade. Então, vamos ler esse texto. O amor dos homens avulsos. Ele diz assim: os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo. Então, já aqui, nas duas primeiras linhas, a gente já vê sinais dessa gênese, né? Que ele diz, os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo. Essa referência aqui já nos liga à questão da gênese simbólica, tá? Antes mesmo dos vulcões e dos cachalotes, que é um tipo de animal marinho, antes de Portugal invadir, antes de Getúlio Vargas mandar construir casas populares, ele está trazendo uma memória histórica, mas também não segue ordem, certo? Quer dizer que é antes de tudo, né? O Rio de Janeiro e os subúrbios surgiram antes de tudo isso. O bairro do Queinho, onde nasci e cresci, é um deles. Aconchegado entre o Engenho Novo e o Andaraí foi feito daquela argila primordial, né? Então, outra referência ao texto bíblico. Argila primordial, aquela argila primeira que o homem foi feito, né? Que se aglutinou em diversos formatos. Cães soltos, moscas em morros, uma estação de trem, amendoeiras e barracos e sobrados, botecos e arsenais de guerra, armarinhos e bancas de jogo do bicho e um terreno enorme reservado para o cemitério. Mas tudo ainda estava vazio, faltava gente. Então ele traz várias imagens que foram criadas, né, nessa gênese, mas mesmo assim ainda faltava uma coisa. Olha, de novo a referência ao texto, né? Deus olhou tudo aquilo e viu que faltava alguém para admirar. E colocou o homem. Aqui colocou gente, né? E o que essa gente fez? Não demorou. As ruas juntaram tanta poeira que o homem não teve escolha, a não ser passar a existir para varrê-las. À tardinha, sentar na varanda das casas e reclamar da pobreza, falar mal dos outros e olhar para as calçadas encardidas de sol. Os ônibus da volta do trabalho sujando tudo de novo. Então, o homem foi criado, ele veio, né, participou da cidade, mas ele não teve outra escolha a não ser sentar nas calçadas, né, reclamar da pobreza, falar mal dos outros e assim por diante. Então, traçando essa gênese simbólica da sociedade, que não tem uma ordem cronológica, né, histórica, o narrador imprime ao texto um sentido estético. É esse sentido estético que a gente vai analisar. Esse sentido estético está fundamentado na excentricidade dos bairros cariocas de sua infância.
dizer, durante a infância dele, os bairros em que ele morou eram excêntricos, né? Não, na verdade são bairros bem comuns, né, ao que todo mundo vê em toda a cidade. Está fundamentado na perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados. Aí você pode perguntar, o que é caricata, né? Caricata nos lembra caricatura. E aí, quando você pensa em caricatura, você pensa naquele desenho todo deformado, né? Cabeça grande, nariz grande, porque a caricatura ela quer destacar traços, deteriorando, deturpando, né? Destacando esses traços aí de determinada pessoa ou personagem, certo? Então, ele faz isso, ele, né, faz uma caricatura da paisagem, de onde ele vê, do que ele vê, de onde ele vive, né? Vamos ver. Ou ele faz uma importância dos fatos relacionados à história do subúrbio, né? O texto não está fundamentado somente nisso, na importância da criação do subúrbio, certo? Então, aqui também a gente pode dizer que não é. Na diversidade dos tipos humanos identificados por seus hábitos, sentar na calçada, falar mal do povo, né, varrer as ruas, também não. Ou está fundamentado na experiência do cotidiano marcado pelas necessidades e urgências. Ele até fala aqui dessas necessidades, da pobreza, da sujeira, mas o texto não está fundamentado nisso, né? O texto está fundamentado nessa visão que o autor traz para a gente do subúrbio do Rio de Janeiro. Uma visão caricata, até com uma pegada de humor, né? Quando ele diz, foi a primeira coisa a aparecer no mundo. Antes dos vulcões, antes mesmo de Portugal invadir, o subúrbio do Rio de Janeiro já estava lá, né? Você sabe que historicamente isso não aconteceu, mas ele traz isso fazendo uma deturpação, uma caricatura, pegando aí com um teor de humor sobre a região em que ele vive, tá bom? Então, a resposta correta é a perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados. Uma questão super simples, quando você entende o enunciado, já leu o texto entendendo o enunciado, né, o texto fica muito mais tranquilo de ser compreendido. E aí as questões a gente vai por eliminação mesmo, porque a corretíssima aqui é a B, tá bom? Então, até mais!